Sejam muito bem-vindos, eu sou o Everton Vieira, sou contador aqui da CM Contabilidade e no vídeo de hoje você vai ter dicas de como montar um planejamento financeiro. Bom, muitos clientes nos perguntam o quanto de dinheiro eu tenho que ter para montar um negócio. Nós somos especialistas na área contábil, no ramo óptico, e muitas óticas, muitos comércios em geral sempre vêm com essa pergunta: quanto de dinheiro eu preciso ter para iniciar? É um pouco complexo responder essa pergunta, porque atrás dela vem um monte de outros questionamentos. Qual é o seu ramo? Qual é o seu nicho? Qual o tamanho da sua loja? Se é um comércio, se é serviço ou outra atividade. Mas a gente tem como ter uma noção bem geral de tudo que é preciso. Por quê? No geral, as empresas elas precisam de ferramentas e financeiras que são iguais para todas. Muda o volume, muda a tendência, muda uma característica, mas as ferramentas financeiras elas devem ser muito próximas ou às vezes até mesmo iguais. Bom, para iniciar essa explicação sobre planejamento financeiro de abertura de um negócio, a gente tem que pensar justamente no momento da abertura. Quando você vai abrir uma loja, seja de roupa, de calçados, de bijuteria, a gente tem que pensar no ponto comercial. Falamos num vídeo anterior sobre isso, sobre as características que um ponto comercial deve ter, sobre todas as variáveis que você deve analisar no momento da escolha de um ponto comercial. Então agora aqui a gente vai se concentrar na parte financeira do negócio. Quando a gente abre, a gente tem que ter noção que o ponto ele precisa às vezes muito de obra, ele vai precisar de readequação da cara dele, do marketing, da sua identidade visual, ele vai precisar de estoque. Muitas vezes você vai ter negócios que precisa de ter um estoque alto no início, porque senão você não consegue vender com tanta facilidade. Então, montar uma loja ou uma empresa, ela exige algum conhecimento financeiro inicial, exige algum esforço financeiro inicial. Isso vai depender muito de 3 pontos. A localização determina muito o quanto você gasta de dinheiro. Um exemplo claro se eu for montar uma loja em um shopping, eu vou gastar muito mais do que uma loja em um bairro. O ramo também influencia muito. Nós temos ramos de negócios que os equipamentos iniciais são muito caros, né? Quando a gente fala no ramo de medicina, um aparelho para diagnóstico ou um aparelho para fazer algum tipo de exame, geralmente ele parte da casa dos 300, 500, 1 milhão de reais. Então, isso também influencia muito. E um terceiro ponto que você vai ver é a quantidade de marketing que daquele negócio precisa. Então, quando a gente tem um negócio que exige muita presença digital, um negócio que exige muita visualização ou muito fluxo, você vai ter noção que o seu desempenho financeiro ou seu desembolso financeiro vai ser muito maior. Outro ponto que a gente tem que analisar na questão de uma abertura são as despesas pré-operacionais. Everton, que despesas são essas? Bom, primeiramente a gente abriu a loja. Então a gente gastou com a estrutura, gastamos com o layout, gastamos com toda a construção física de um negócio. E agora o negócio já está pronto, ele já está vivo, ele já está apto a vender. Porém, a gente ainda tem outras despesas. A gente precisa contratar equipe, então a contratação exige um desembolso financeiro. A gente precisa contratar parceiros, contadores, advogados, às vezes equipe de segurança do trabalho, enfim, engenheiros. Tudo isso vai necessitar de um desembolso financeiro também. Então, ter essa parceria, ter esses parceiros para o negócio funcionar, vai exigir que você gaste um pouco mais, que você invista tudo que você precise mais. E quando você tem uma empresa já
a ponto de operar, existem despesas administrativas, uniformes, gastos com produtos de limpeza que você já tem que ter, tudo isso para o dia da inauguração, quando chegar, sua empresa está perfeita. Everton, beleza, então eu já tive o desembolso para abrir a loja, eu já tive o desembolso com estoque, com mercadorias, com estrutura, já tive o desembolso financeiro com as despesas pré-operacionais e agora eu estou em funcionamento. Então, meus problemas estão resolvidos? Ainda não. É lógico que quando você começa a operar, o seu desembolso acaba diminuindo, porque você tem agora gasto com a operação, mas a operação em si também gera receita. Ela, mesmo que nesse primeiro momento ainda caminhando, engatinhando ali, ela começa a gerar um fluxo financeiro de entrada que vai te dar um mínimo para você não passar tanto aperto. Então, quando a gente começa a operar, a gente tem que pensar primeiramente que essa operação ela não vai ter o faturamento ideal num primeiro momento. E por que isso é importante? Porque quando muitos clientes chegam para a gente e planejam o financeiro, eles planejam até o momento de operar. Na cabeça deles, o primeiro dia de operação já vai ser lucrativo. No primeiro dia ele já vai ter os seus tantos clientes que ele precisa, ele já vai ter tantas vendas, ele já vai ter tanto de margem, e isso não é normal, isso não é o comum. O comum é que se passe um tempo até você conseguir margem, até que você consiga clientela, até que seu produto se estabeleça no mercado, o seu serviço se estabeleça. Então, o planejamento financeiro não pode acabar no momento da abertura. A abertura é o principal ponto, é onde você tem mais gastos, mas o planejamento financeiro ele tem que durar no mínimo 6 meses após a abertura. Por quê? Porque seu faturamento ainda não é o ideal, você precisa investir mais em marketing, são raros os ramos de negócio que o marketing não tem tanta elasticidade na abertura para no mês de operação normal. O geral é que você precise gastar mais, você precise investir mais em marketing, em propaganda, em desenvolvimento de funcionários, treinamentos. Para quê? Para que isso dali, num médio prazo, se torne mais lucrativo para você, se torne desempenho para você. Então, o faturamento não é ideal, o custo ainda está muito alto e a gente ainda tem uma outra situação que é que você ainda está iniciando no mercado. Então, as empresas fornecedoras ainda não te conhecem. Então, é muito comum que no início você só compre à vista. É muito comum que no início você não tenha desconto porque você não tem relacionamento ainda com o seu fornecedor. É muito comum que no início o número de vezes que faz para um determinado concorrente seu, que faz em 6, 7 vezes, divida em 6, 7 vezes, para você não tenha essa condição. É muito comum no mercado óptico que você tenha que abrir ponto. E o que é esse abrir ponto? Você comprar uma quantidade inicial maior do que você até precisa naquele momento para ele começar a fornecer para você. Então, quando a gente analisa a operação já em funcionamento, a gente tem que entender que o planejamento financeiro tem que acompanhar isso, tem que estar alinhado com essas 3 situações que acontecem com todo empresário. O faturamento não é o ideal, o investimento é maior no primeiro momento e os fornecedores ainda não têm relacionamento. O seu poder de compra fica prejudicado nesse primeiro momento. Bom, tendo isso tudo, a chance de uma empresa sobreviver e ter bons resultados aumenta muito. Então, nesse vídeo que foi curto, foi rápido, o ideal é que você entenda que tudo que você faz de planejamento financeiro ocorra
após até 6 meses do seu início real. Então, fique com essa dica aqui, espero para vocês com mais vídeos e vocês já sabem, aqui nós falamos sobre gestão, sobre dinheiro. Nós falamos sobre contabilidade não para contadores, para empresários. E até mais e até já.